Desde o início da civilização, a humanidade estruturou um conjunto de leis e normas que definiram sua atuação social, religioso e cultural. Entre essas regras, poucas têm o Antigo Testamento provado ser tão misterioso e persistente como a proibição da carne de porco. Este consumo, esta prática, está profundamente enraizada nas tradições judaica e islâmica. Continua a ser observado hoje em dia como um comando divino inviolável. Por outro lado, o cristianismo, embora herdou muitas tradições do judaísmo, rompeu com esta antiga proibição. Isso levanta uma questão intrigante. Por que o cristianismo abandona esta regra enquanto outras religiões mantiveram? Que fatores espirituais, culturais e práticos sustentaram esta restrição que permanece em lugar em algumas tradições? Nesta reflexão, iremos explorar textos sagrados, tradições e história para descobrir uma verdade que permanece pouco conhecida. Antes de prosseguirmos, convidamos você a apoiar este conteúdo com um like e se inscreva no canal para não perder as postagens futuras. Junte-se a nós nesta fascinante jornada através dos séculos e escrituras. Agora, vamos mergulhar no tópico. Vamos começar com o Velho Testamento, a fundação da fé judaica e igualmente reverenciado pelo Islã. No livro de Levítico 11, 7 e 8, nós encontramos um dos mais claros e mais enfáticas leis. E o porco, porque tem casco e cascos, mas não rumina, é impuro para você. Da sua carne você não comerá, e não tocareis em seu cadáver. Eles são impuros para você. Esta declaração é direta, mas também levanta uma questão fundamental. Por que Deus considerou o porco um animal impuro? As razões vão além do reino espiritual, abrangendo aspectos práticos relacionados à saúde e sobrevivência. Nos tempos antigos, o porco era visto como impuro, não só por causa do seu comportamento, mas também por causa dos seus hábitos alimentares, que incluía restos e carcaças, associando-o à sujeira e ao risco de contaminação. Além disso, em condições extremas climas, como os do Médio Oriente Oriental, carne de porco representa sérios riscos à saúde, sendo um veículo para doenças como trinos, um parasita potencialmente fatal. Para um povo nômade como Israel, que vivia no deserto árido, condições em que esta proibição serviu como medida prática de preservação da vida. No entanto, reduzindo esta restrição a uma mera questão sanitária, simplificaria demais seu verdadeiro significado, que envolve mais profundamente dimensões espirituais e culturais. Na tradição bíblica, os conceitos de pureza e impureza vão além do aspecto físico ou material, sendo profundamente conectado à dimensão espiritual. O povo de Israel foi chamado para viver em santidade, um estado de separação e dedicação total a Deus. Esta vocação exigia uma vida guiada por rigorosa obediência às leis divinas e uma rejeição das práticas culturais das nações vizinhas, que muitas vezes contradiziam os princípios do pacto com o Criador. Um exemplo claro desta dedicação é encontrado nas leis alimentares, como a proibição da carne de porco consumo, que simbolizavam a única relação entre Israel e Deus. Estas normas não eram apenas uma medida prática para proteger a saúde da comunidade, mas também serviu como uma constante lembrete de sua identidade espiritual e compromisso com o Senhor. Cada escolha alimentar reforçou a consciência de pertença a um povo escolhido e separado para um propósito maior. O texto em Deuteronômio 14, 21 ilustra isso relacionamento. Você não comerá nada que morre por si mesmo. Você deve dá-lo ao estrangeiro que está dentro de seus portões para que ele o coma, ou você o venda a um estrangeiro, porque vocês são um povo santo para o Senhor seu Deus. Estas palavras destacam que as leis não eram universais, mas específicas para Israel, enfatizando sua distinção e identidade como uma nação eleita. Mais do que uma mera restrição alimentar, essas práticas eram uma expressão tangível de fé e obediência,
servindo como símbolos da aliança entre Deus e seu povo. Por seguindo essas diretrizes, Israel não apenas honrou a santidade divina, mas também deu testemunho do outro nações da singularidade de suas relacionamento com o Criador, destacando a importância de viver em acordo com a sua vontade. Ao longo dos séculos, a proibição da carne de porco consumo tornou-se um elemento essencial da cultura e religião judaica, reforçando a identidade do povo de Israel e sua distinção em relação às nações gentias. Vale a pena notar como essas leis alimentares aparentemente simples carregam uma profunda teologia e significado cultural, refletindo o desejo divino de que seu povo mantenha uma vida pura, tanto física quanto espiritualmente. Ao analisar outras tradições religiosas, observamos que o Islã, surgido séculos depois do judaísmo, incorporou a mesma proibição com rigor absoluto. No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, a proibição do consumo de carne suína é clara e inquestionavelmente. Alá proibiu você o consumo de sangue, de carne morta, a carne de porco e qualquer coisa sacrificado em nome de qualquer outro que Alá. Alcorão 273. No Islã, o porco é considerado haram, um termo árabe que significa proibido ou tabu. Este animal é visto como impuro, e seu consumo é interpretado como desobediência direta às leis divinas. Para os muçulmanos, observar estas regras vai além de uma cultura ou tradição. Praticá-la é uma expressão de fé e submissão total à vontade de Alá. De uma perspectiva prática, pode-se identificar razões semelhantes às do judaísmo, pela proibição da carne de porco consumo. Nas regiões onde o Islã originou, caracterizado por climas quentes e condições sanitárias inadequadas, estas áreas enfrentavam um risco significativo à saúde associado à carne de porco. Neste contexto, a proibição funcionava como uma comunidade medida de proteção, contribuindo para coletivo bem-estar. Porém, no Islã, esta proibição vai além da prática reino e assume a natureza de um ato de devoção. Evitando o consumo de carne de porco, muçulmanos expressam pureza, disciplina e uma incondicional dedicação às diretrizes de sua fé. Esta regra é rigorosa e inquestionável, e sua observância reforça a identidade espiritual do islâmico comunidade. Agora, à medida que aprofundamos esta análise, observamos a transição entre a proibição alimentar em judaico e tradições islâmicas, e a liberdade adotado pelo cristianismo em relação ao consumo de certos alimentos, incluindo carne de porco. Esta viagem explora a história, aspectos teológicos e culturais que influenciaram as práticas e entendimentos das comunidades de fé ao longo dos séculos. Enquanto judeus e muçulmanos partilham a proibição de consumir carne de porco, uma questão intrigante surge. Por que os cristãos descendentes espirituais do judaísmo optam por não manter isso restrição? A resposta nos leva de volta a um marco formativo transformador na história da espiritualidade humana, culminando em uma nova interpretação das leis do Antigo Testamento à luz da vinda de Jesus Cristo e do Novo Testamento. Com a chegada de Jesus, muitas das leis cerimoniais e rituais da Torá foram reinterpretadas à luz de seus ensinamentos. Ele trouxe uma nova perspectiva sobre a relação entre o externo, práticas, e internas, espiritualidade. Em Marcos 7, 18 a 19, Jesus declara: "Você é tão chato. Você não vê que nada que entra num homem vendo lá fora pode fazê-lo impuros, declarando assim todos os alimentos limpos." Esta passagem marca uma mudança essencial. Jesus redireciona o foco do ritual pureza ao coração humano, ensinando que a verdadeira questão não é o que entra no corpo, mas o que sai dele, como más intenções, pensamentos impuros, inveja e ganância. Este ensinamento revolucionário desafiou as tradições e introduziu uma nova compreensão do relacionamento com Deus. Este novo paradigma é ainda mais evidente no livro de Atos, capítulo 10, onde o apóstolo Pedro recebe uma visão significativa. Ele vê uma folha descendo do céu, cheia de animais considerados impuros segundo a lei mosaica, incluindo porcos. Uma voz celestial ordena que ele se levante, mate e coma. Pedro, relutante, responde: "Certamente não, Senhor. Eu nunca comi nada impura ou suja." Então a voz reafirma: "Não chame nada de impuro que Deus fez limpo." Atos 10, a 13 a 15. Esta visão não só marcou o fim de restrições alimentares para cristãos, mas também simbolizava a universalidade do Evangelho. Abriu a porta para a inclusão dos gentios na fé-comunidade, quebrando cultura e barreiras religiosas e enfatizando que a relação com Deus transcende rituais externos. O significado desta mudança é profundo. Pureza espiritual agora tem precedência sobre o práticas externas, e a mensagem da salvação torna-se acessível a todas as pessoas. No cristianismo, a transição do Antigo ao Novo Testamento inaugurou uma nova perspectiva sobre o relacionamento com Deus, colocando ênfase renovada na liberdade espiritual encontrada em Cristo.
O apóstolo Paulo resume esta transformação sucintamente em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é uma questão de comer e beber, mas de justiça, paz e alegria no Santo Espírito. Aqui, ele enfatiza que a essência da fé transcende a práticas externas, com foco nos valores espirituais que refletem o caráter de Deus. Porém, esta liberdade em Cristo não pode ser entendida como uma licença irrestrita. Paulo alerta sobre os responsáveis uso desta liberdade, lembrando que ela deve ser exercida com amor e sensibilidade para com os outros. Em 1 Coríntios 10:23, ele reforça: tudo é permitido, mas nem tudo é benéfico. Tudo é permitido, mas nem tudo constrói. Esta orientação ressalta que, embora os cristãos estejam livres das restrições alimentares específicas da lei mosaica, esta liberdade deve ser guiada pelos princípios éticos e pelo cuidado em não fazer com que outros tropecem em sua jornada de fé. Neste sentido, cristão liberdade quanto ao consumo de comida simboliza uma compreensão mais profunda do que significa viver em aliança com Deus. Não se trata de rejeitar ou diminuindo as leis do Velho Testamento, mas reafirmando que a fé genuína e pureza de coração tomam precedência sobre práticas externas. Cristo trouxe a plenitude da lei, revelando que a verdadeira adoração não é encontrada em rituais, mas em uma vida transformada pelo Sagrado Espírito. Portanto, esta mudança de paradigma convida cristãos para uma reflexão mais ampla. A liberdade espiritual deve ser vivida em harmonia com a responsabilidade comunitária e amor pelos outros, princípios que refletem a essência do Evangelho e apontam para a justiça e a paz do reino de Deus. No judaísmo, a importância das leis alimentares é inegável. A dieta kosher, por exemplo, transcende a mera escolha alimentar, simbolizando obediência, santidade e compromisso com a aliança divina. Cada alimento permitido lembra ao judeu de sua identidade como povo santo e escolhido. Esta prática desempenhou um papel vital na preservando a cultura e a identidade do povo judeu durante milênios, mesmo em tempos de dispersão e perseguição. De forma semelhante, no Islã, a pureza alimentar reflete a submissão à vontade de Allah. Consumir halal, alimentos permitidos, não é apenas uma questão de saúde, mas também um exercício de espiritualidade e disciplina. A abstinência de carne de porco, considerada haram, proibido, reforça a unidade da comunidade muçulmana e sua conexão com os ensinamentos divinos. No cristianismo, por outro lado, a liberdade da dieta representa a graça divina que supera as normas cerimoniais. Fé em Cristo emancipa os cristãos das exigências da lei, permitindo uma maior conexão direta e espiritual com Deus. Esta análise demonstra como, aparentemente práticas simples, como escolhas alimentares, mantêm significado profundo nas tradições religiosas. Elas refletem valores, fortalecem identidades e aproximam os fiéis ao divino. Seja através de restrições ou liberdade, cada religião usa a comida como meio de transmitir suas mensagens espirituais. No mundo contemporâneo, onde coexistem culturas e crenças, compreender mais de perto estas diferenças é crucial para promover respeito mútuo e diálogo interreligioso. Afinal, comida não é só questão de nutrição. Também expressa nossa identidade e crenças. Se você chegou até aqui, agradecemos a sua atenção e interesse por este rico e instigante tópico. Não se esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até breve.